Muito bem, gente. Vamos então, a partir da solução geral, né, encontrar os modos normais. Aqui está a solução geral do problema, com as 6 constantes arbitrárias ali. A gente sabe os 3 autovetores que estão aqui, ó, né? A gente conhece também. Então, bom, a gente conhece os 3 autovetores, vamos escolher esses 3 aqui. A gente conhece também os autovalores, né? Mas o que importa para montar a matriz V, né? Lembre-se que eu tinha o problema que era isso aqui, ó, o y 2 pontos igual a menos ômega zero ao quadrado d m, perdão, y, né? Esse aqui era o problema original. E eu quero transformar esta matriz aqui em forma diagonalizada, V, D, V menos 1. V é uma matriz com os autovetores, um por coluna. Então vou colocar aqui, ó, esses 3 autovetores, né? Tá? Na matriz V. E escrever, né? Lembre-se que eu poderia escrever os vetores y como um v y'. Y' são os autovetores ou a solução transformada em modos normais, né? Ó, o y que está aqui é o x1, x2, x3. Y', y1, y2, y3', que são os modos normais, tá? Ó, a gente escreve a solução do problema física, né? Real lá, dos deslocamentos dos 3 átomos, né? Carbono e 2 oxigênios, em função dos modos normais, tá? Y1, Y2, Y3'. E a compatibilização entre eles é essa matriz V aqui. Tá? Bom, com isso você vai obter, né, desta equação aqui, né, você vai obter este sistema de equações. Só fazer a conta aqui, na verdade, né? Ó. X1 é igual a y' mais y2' mais y3'. O x2 é o y1' mais 0 y2' menos 2.000 y3'. E, bom, a terceira linha aí parecido. Tá? Vamos ver então os modos normais. Este sistema de equações aqui nos dá os modos normais e o que acontece com eles, né? Ó, veja, ó, o primeiro modo normal é o y1'. Como você descobre quais eles são? Faça os outros iguais a zero. Iguale y2' e y3' igual a zero e veja o que acontece. Ó. Fica evidente aqui que o x1 igual a x2 igual a x3. Esse é o primeiro modo normal. Né? Então os 3 átomos têm o mesmo deslocamento, no mesmo sentido e direção. Segundo caso, né, você faça o y1 igual a zero e o y3. Deixa só o y2 ali. Aí o que você descobre? O x1 igual a menos x3, né? Porque aqui o x1 igual a y2, x3 igual a menos y2, né? Então o x1 igual a menos x3. E o x2 é zero, né? Tem um zero aqui. Você está somando. O x2 é zero. Então tá aqui. Este é o segundo modo normal. Né? E finalmente o terceiro modo normal, você faz o y1 e o 2 igual a zero. Você vai ver que o x1 igual a x3, né? Ó, ambos iguais a y3', e o x2 é diferente, igual a menos 2.000 x1 ou x3, tanto faz, né? Certo, gente? Reparem também, então essa aqui é uma maneira de fazer as contas, né? Você zera aqui a maioria deles, né? Então, para achar o x3, você zera. Para achar o y3, perdão, o terceiro modo normal, você zera o 1 e o 2. Né? Para achar o 2, você zera o 1 e o 3. Certo? Mas também tem uma maneira alternativa que você basta olhar aqui para os autovetores. Ó. Veja, ó, no primeiro modo normal, eu tenho x1 igual a x2 igual a x3. Né? Você desconsidera o resto. Ó. No primeiro modo normal, você joga fora isso aqui. Só considera o primeiro autovetor ali. Então, x1 igual a x2 igual a x3. Tá? Que é o que nos diz o primeiro modo normal. No segundo modo normal, você desconsidera esses aqui, considera só este. E aí você descobre, né, que o x1 igual a menos x3 e o x2 é zero. Tá aqui o segundo modo normal. E o terceiro, né, joga fora isso aqui tudo, né? Perdão, não tudo isso aqui, mas não risca o x1, x2, x3, né? Isso aqui você desconsidera. Olha só este aqui. Então, o x1 igual a menos 2. Então, perdão, x1 igual a x3.
né? 1 aqui. E o do meio, que é o x2, é menos 2000 vezes o x1 ou o x3. Certo? Facinho, né? Não precisava ficar fazendo esse sistema aqui, nem essa multiplicação de matrizes. Bastava olhar para os autovetores. Muito mais simples. Né? Então, com essa experiência que a gente vai ganhando ao resolver os problemas, né, a gente vai ganhando prática, né? E consegue encontrar os modos normais muito mais facilmente. Chegou num ponto que você olha para os autovetores originais, né, que estão aqui, você já sabe quais são os modos normais. Vamos ver a interpretação física desses modos normais, né? Ó, primeiro modo normal, x1 igual a x2 igual a x3. Tá aqui, ó, os três átomos estão lá em fase, né? Certo? E mais do que isso, né? Ó, neste primeiro caso, qual era a solução? Ó? Movimento retilíneo uniforme, né? x1 igual a x2 igual a x3, que vai crescendo linearmente com o tempo. Movimento retilíneo uniforme. Certo? Segundo caso, x2 fica parado, né? O x2 é 0 e x1 e x3 em oposição de fase. Então aqui o átomo de carbono fica parado e os oxigênios se deslocam em oposição de fase. Né? Então o centro de massa da molécula, nesse caso, fica parado, né? E os dois oxigênios das pontas ficam oscilando assim em oposição de fase, com o carbono parado lá no meio. Já o terceiro modo normal, ó, o x1 igual a x3. Então, este oxigênio se move em fase com o carbono. Eles estão se movendo ali em fase, o mesmo tanto, né? Para o mesmo lado, o mesmo sentido. Já o carbono se movimenta para o lado oposto. Só que com um valor diferente, uma amplitude diferente, né? Com menos 2000 vezes um x1. Bom, vamos ver o que acontece com o centro de massa neste caso aqui. Aqui está a equação para o centro de massa, né? Ó, é uma média ponderada das posições, né? x1 e x3 são as posições dos oxigênios, x2 o carbono do meio. Então, você multiplica pelas massas, cada um deles, divide pela massa total, centro de massa. No terceiro modo normal, a gente tem aqui MO, é a massa do carbono, do oxigênio de cada lado, e aqui a gente tem massa do carbono, só que o x2 é menos 2000 x1, e o x3 é igual a x1, né, no terceiro modo normal. Bom, fazendo essas contas aqui, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é álgebra pura, você usa o μ, né, você sabe que o μ é MO sobre MC, fazendo as contas você descobre que o centro de massa da molécula também não sai do lugar. Tá? Então, no segundo modo e no terceiro modo, o centro de massa não sai do lugar. Né? O segundo modo é fácil de ver, né? Porque se o carbono está parado lá no meio e os oxigênios vibram em oposição de fase, né? Eles vão para o mesmo tanto ou se afastam do mesmo tanto. O centro de massa fica lá parado. O terceiro modo normal é mais difícil de enxergar, né? Porque a gente tem o movimento dos oxigênios em fase, né? E o carbono se desloca proporcionalmente de maneira a que o centro de massa fique parado. Né? Já o primeiro caso não, né? O centro de massa se movimenta junto com a molécula inteira, né? Em movimento retilíneo uniforme. Tá, gente? Tá aí então a solução final do problema das vibrações longitudinais da molécula de CO2, usando a mecânica clássica. Tá, gente? Eu acho isso super interessante, é uma coisa que a gente vai descobrindo a física, né? E descobrindo a aplicação de tudo aquilo que a gente via em álgebra linear ou em cálculo, né? Tem aplicação essas coisas, gente, tá? Na física, tudo bem? Pode não ser uma coisa assim do dia a dia, tão evidente assim, mas tem aplicação em física. Essas coisas não são ensinadas para vocês engenheiros por acaso, tá bom, gente? Autovalores, autovetores, né, equações diferenciais, etc. Entender base canônica. Até, no fundo, aqui os modos normais é colocar o sistema na base canônica, né, do espaço vetorial, onde moram as matrizes que a gente chegou aí. É só isso, tá? E aí a gente vai extraindo a física, né? Vai entendendo as possibilidades de vibração de uma molécula. Por exemplo, aqui o CO2, né? Ela pode estar em movimento retilíneo uniforme, pode estar vibrando em oposição de fase com o centro de massa parado, ou pode estar vibrando em fase, né? Em fase aqui, com uma das moléculas compensando para o centro de massa ficar em repouso. Para mim isso é fantástico, essa física toda e esse entendimento que a gente consegue chegar através das equações e da álgebra linear é sensacional, tá, gente?
Ficamos por aqui então. Vocês têm alguns exercícios para fazer aí, tá? Deem uma olhada, tá? Tem algumas referências aqui também. Recomendo vocês verem aqui. Esse livro é muito bom, tá? Da Mary Boas. Infelizmente não tem em português. O livro do Arfken também, de Física Matemática. Vocês devem conhecê-lo lá da disciplina de Física Matemática. É muito bom também. O Taylor trata esse problema, tá? Usando todos esses conceitos que a gente viu. Livros de física básica tem esse problema também, mas eles não entram nos detalhes matriciais, tá? Mas, por exemplo, o Moisés no Sensweig, ele fala de modos normais também. Tá bom, gente? De uma maneira mais fundamental, sem entrar em matrizes, tá? É isso então, pessoal. Ficamos conversados por esta semana. Até a próxima, tá? Valeu, gente. Tchau.